Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Beleza, voltando com mais um vídeo, certo? Ah, lembrando a todos, né, a pessoa que não me conhece, eu quero me apresentar, meu nome é Duda Ribeiro, sou dirigente de uma casa espiritualista na cidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, uma casa onde é praticado o amor e todas as religiões são bem-vindas, sem uma casa que não tem dogmas, que procura não se apegar muito a filosofias já implantadas por outras pessoas, que têm a filosofia que nós devemos sempre pensar com a nossa cabeça, questionar. O questionamento é fundamental para a nossa evolução, tentar discernir o que é o certo, o que é o errado, mas a gente tem que ir atrás da nossa verdade. Eu gosto muito de começar o vídeo falando que não existe certo e errado, né? Uh, Existe formas diferentes de ver a vida. Cada um vê de uma forma o que pode ser certo para mim. Por exemplo, eu falo num centro espiritualista onde todas as religiões são bem-vindas. E tem aquelas pessoas, não, para mim é o que está ali escrito e deu. Então, para mim pode ser certo, para aquela pessoa pode ser errado. E eu também posso não concordar com isso. Então, existem formas diferentes de ver a vida. E eu acredito que a verdade só pode entrar por uma porta. É essa visão, é pelos nossos olhos. A gente tem que realmente vivenciar. Por isso que a gente está na escola mãe para praticar, né? Praticar, viver e ver com os nossos próprios olhos, sentir o que é o certo e o que é errado, certo? Dia 28 de janeiro estarei fazendo uma palestra no Centro Espírita Jardelino Ramos, em Caxias do Sul. Convido a todos, né? Eu estou colocando eu estou antecipando a palestra que eu vou fazer lá, está sendo colocada em vídeo. Sempre falo isso, se eu puder através dos vídeos ajudar alguém, eu vou ficar muito feliz. E eu conto com a colaboração dos meus amigos da internet, que a gente tem vários, o Rafa Bertani, sabe, tem uma galera, se eu começar a falar nomes, se eu esquecer de alguém vai ficar muito chato, então vamos deixar por aí. Peço que dê um curtir no vídeo, esse vídeo que a gente vai falar sobre depressão, possa chegar a mais pessoas, e quem puder compartilhar também, porque se eu conseguir ajudar uma pessoa só com um vídeo desse, eu já vou ficar feliz da vida. Lembrando que eu faço parte de um grupo, né, um grupo de irmãos que trabalham comigo, médiums fantásticos, maravilhosos, e todos assim trabalham muitos deles trabalham assim, sabe? Então é isso aí. Bom, deixando de encher linguiça, a gente vai pro tema que é a depressão, certo? Então a gente vai falar da depressão hoje de uma forma espiritualista, universalista. A gente vai falar da depressão da forma orgânica da depressão, né? Como ela surge no físico, mas também a gente vai falar do lado espiritual da depressão. Então, assim, é muita coisa para falar. Lá no Jadelino Ramos eu tenho meia hora para fazer uma palestra. Esse vídeo vai dar mais ou menos uns 40 minutos, eu imagino. Mas, beleza, vamos lá, vamos lá. Bom, depressão. Vivemos um mundo hoje onde a maioria de nós está triste, depressivo. Eu acredito que a depressão hoje seja uma pandemia global. Mais da metade do planeta se encontra em depressão. E eu sempre digo assim, poxa, não existe pessoa que anda por esse planeta que já não tenha tido uma depressão ou que não esteja tendo uma depressão nesse momento ou vá ter uma depressão, certo? Precisamos compreender a depressão, que ela é uma doença, que a pessoa precisa realmente procurar um profissional para se ajudar. A depressão é uma doença que ela sofre muito preconceito, tá? Como todas as doenças psicológicas sofrem muito preconceito. Muitas vezes as pessoas não querem assumir que estão com um problema psicológico e não buscam um tratamento e a coisa pode piorar muito. Tudo aquilo que eu vou falar com vocês
é de trabalhar com pessoas depressivas, trabalhar com pessoas lá no centro, no atendimento fraterno, onde as pessoas chegam com uma depressão muito profunda no centro Guerreiros da Luz, e ter oportunidade no meu dia a dia poder conversar com pessoas depressivas. Então, assim, graças a Deus a espiritualidade, ela me dá uma oportunidade de, na prática mesmo, ver essas pessoas, ouvir o que elas estão sentindo, perceber como se manifesta a doença e o lado espiritual também. Né? Por exemplo, agora a gente vai falar do lado orgânico da depressão, tá? Como funciona no físico, certo? Então a gente precisa entender o seguinte da depressão. Ela se desenvolve, primeiramente, assim, é um estado de mau humor. A pessoa começa a ficar mal-humorada. A gente precisa entender que no nosso dia a dia acontece eventos, algumas coisas não dão certo, e a gente fica meio triste, meio mal-humorado, a gente queria que aquilo desse certo. Tranquilo. É uma coisa assim que deveria ser passageira, e a gente erguer a cabeça e seguir. Não deu, vamos para a próxima, beleza. Uma das coisas que nós precisamos entender é que a gente tem uma sintonia muito forte com o negativo. Podem acontecer no nosso dia 10 coisas maravilhosas, mas se acontecer uma merda, uma zica, a gente se apega a outra. Aquilo que deu errado. Pô, como é que aquilo foi errado? E o que aconteceu de bom, a gente acaba esquecendo. O que acontece? Com uma piora desse mau humor constante, a pessoa começa a ficar triste, tá? E aí o que acontece? Eu quero abordar esse tópico da tristeza. Existe uma diferença entre tristeza e depressão, tá? Todos nós ficamos tristes. Vocês acham que eu não tenho dias ruins também? Todos nós ficamos tristes de uma forma ou de outra. O que acontece? A tristeza, você tem todo o direito de ficar triste durante 1 hora, 2 horas, 1 dia, 2, mas beleza, isso tem que passar. Se você falar com qualquer psicólogo, psiquiatra, se a pessoa ficar mais de 15 dias triste, já é considerada depressão. 15 dias numa tristeza, você está numa depressão. Então, e a gente precisa entender as causas da depressão também, certo? Mas a gente já vai falar disso também. Começa com um mau humor, vamos para uma tristeza, piorando ainda mais, a pessoa começa a perder o sentido na vida. Para ela, essa vida física aqui não tem mais sentido, ela não encontra mais, ela perde a vontade de estar aqui, e ela acha que qual é o significado da vida, por que eu passo por isso, por que para os outros dá certo, para mim não. Então ela começa a perceber que a existência dela não está sendo como ela quer e está perdendo todo o sentido. Numa piora desse quadro, o que acontece? A pessoa ela pode entrar num estado de tupor. Tá? Estado de tupor, um estado de tupor. É aquele estado onde a pessoa ela deita na cama e ela fica ali deitada. E só vai piorando, tá, gente? Ela fica deitada, ela quer ficar no escuro, ela começa a fechar as janelas do seu quarto, e numa piora maior ainda, ela, se puder botar uma coberta por cima, ela bota e ela não quer sair dali. Pode ficar pior? Pode ficar pior. Existem casos, pessoal, que a pessoa, assim, ela perde completamente a vontade na vida, ela perde as forças, ela não faz mais a sua higiene pessoal e podendo fazer as necessidades fisiológicas no próprio leito. Então, assim, é assim um estágio, dali a pessoa pode entrar num suicídio tranquilamente. Então, o que nós precisamos entender sobre isso, tá? Vamos assim agora falar das causas que desenvolvem a depressão, né? Antes de eu falar dessas causas, a depressão,
pode se desenvolver de uma origem genética, tá? Pode ser passada de geração para geração através do DNA também. E ela pode ser, a pessoa pode ter uma predisposição de desenvolver a depressão. A depressão pode ser desenvolvida em nós devido a fatos que acontecem na nossa vida. Por exemplo, término de um relacionamento, perca de um trabalho, de um emprego, problemas financeiros, perda de um ente querido, gravidez indesejada. Já tive casos comigo assim da pessoa engravidar e não querer ter engravidado e ficar em depressão. Falando um pouquinho daquela depressão pós-parto, né? O que é a depressão pós-parto? A pessoa engravida, ela fica meio chocada, assim, mas o bebezinho está ali dentro da barriga, a pessoa consegue dar uma amortecida consciencial, tá, beleza. Mas quando o nenê nasce, que a mãe vê e cai a ficha, pô, sou mãe, filho é pra vida inteira, tem uma responsabilidade, aí é que vem aquela depressão profunda ali, certo? Então as causas são inúmeras causas que podem acontecer, certo? Então assim a gente precisa ficar atento a isso. Momentos complicados da vida vão acontecer com todos nós, eu sempre falo isso. Uma coisa que a gente precisa é cair a nossa ficha. A felicidade que todo mundo almeja, não, eu quero a felicidade plena. Gente, não existe a felicidade plena. A gente tem que ter consciência disso. Nessa vida física aqui nós vamos ter momentos bons e momentos ruins. Até aquela pessoa que tu acha que ela tem uma felicidade plena, se tu for conversar com ela, ela deve ter várias preocupações, vários conflitos internos. Então para mim a felicidade é feita de bons momentos e de maus momentos. Quando eu vivo bons momentos, eu prefiro realmente usufruir daquilo, ficar no aqui e agora e realmente aproveitar aquele momento, porque eu sei que vai passar. E nos maus momentos da vida que acontecem, eu sei que eles são necessários para que a gente possa evoluir, para aprendizado. A gente ter o equilíbrio e a maturidade para saber lidar com esses dois momentos. E entendermos uma coisa, a gente também tem que deixar de ser vaidoso, orgulhoso e egoísta, tá? Faz parte do processo para que a gente evolua. O que é o egoísmo? Eu não quero ter problema. As outras pessoas podem ter problemas, mas eu não posso ter problema. Não é assim que funciona. Se você é um ser que tem espiritualidade, que está vendo esse vídeo, você sabe o que eu estou falando. Os problemas, os conflitos diários, tudo isso faz parte da nossa evolução. Eu sempre digo assim, ó, você está em sofrimento agora nesse momento, que você tenha a consciência disso. Você está nesse momento sendo testado pela espiritualidade. Como você vai lidar com isso? O que você vai procurar? Você vai deitar na caminha, botar a coberta, se fechar no escuro, eu me entrego. Ou você vai erguer a cabeça, vai para a internet, vai ver vídeos, vai procurar um centro espírita, uma igreja católica, um centro de umbanda para sair disso. A escolha é nossa, a gente tem que assumir, nós somos responsáveis pela nossa vida. Eu vou falar um aspecto assim do depressivo, que é aquele depressivo rebelde, tá? Mas eu vou deixar para depois, porque quando eu falo do depressivo rebelde, é uma coisa que eu já falei várias vezes e até amigo eu perdi por causa disso, mas a gente vai falar. Continuando nas causas orgânicas, né? A gente vai entrar daqui a pouquinho na causa espiritual da depressão. Tá de espirrar. Atim, não veio, não espirrei. Isso aqui, sempre, dá vontade de espirrar sempre quando tá fazendo vídeo, ou o cachorro late, ou o vizinho bate na porta, mas tranquilo, a gente segue, né? Deixa eu olhar pra luz que veio. Atim, não? Beleza. Bom, vamos lá, seguindo então. Então, continuando falando das causas orgânicas, a gente precisa entender que a depressão existe no meio do nosso cérebro, tá? Um conjunto de células que formam um circuito, tá?
E esse circuito, ele é responsável dentro do nosso cérebro pelo nosso sistema emocional. Esse circuito também ele está ligado com o nosso sistema hormonal. Quando a pessoa ela entra em depressão, esse circuito ele fica mais lento. E quando esse circuito fica mais lento, o nosso sistema hormonal, aquele sistema hormonal que produzem as células do prazer, da vontade de viver, eles ficam muito mais devagar e muito mais lentos. A depressão, falando fisicamente, tá? Fisicamente, é um desequilíbrio que acontece na química do cérebro. Acontece nos neurotransmissores que produzem os hormônios do prazer, que é a dopamina, serotonina e a noradrenalina, tá? Uma diminuição na produção desses hormônios que nos dão prazer, a pessoa começa a ficar em depressão, certo? Então, por isso que é muito importante buscar uma ajuda de um profissional. Eu sempre vou falar disso. Quais são os sintomas da depressão? Tristeza, mau humor, como a gente já falou, cansaço. Você gosta muito de fazer uma coisa. Por exemplo, eu amo ir para o centro espiritualista na quarta-feira. Eu perco a vontade de fazer. Ou seja, a gente perde a vontade de fazer aquilo que a gente gosta. Diminuição no apetite ou excesso de apetite, certo? A pessoa, quando ela vai conversar com você, ela fala chorando. Eu queria te falar que com certeza alguém já viu isso. Ela não consegue falar sem chorar. É impressionante. Uma outra coisa assim, falta do apetite sexual, certo? Falta de energia, parece que a pessoa não tem energia para fazer as coisas. É impressionante, assim. O que eu gostaria de falar para vocês sobre a depressão? A depressão ela tem os picos, tem vezes que a pessoa ela está muito mal, é como se fosse uma bipolaridade, ela está muito mal, daqui a pouco ela começa a dar uma melhorada. Uma dica que eu gostaria de dar para as pessoas que estão em depressão: quando você estiver em depressão, não para, movimenta, sabe? Movimenta, vá fazer uma faxina, a faxina é boa, mas brincando, mas é verdade, vai fazer uma faxina. Eu tenho 8 cachorros, vai dar banho nos 8 cachorros, vai caminhar no exercício. Exercício ele ajuda muito contra a depressão. Outra coisa, a tua mente, o mental, que ele fica impregnado com coisas ruins. Você precisa se trabalhar internamente. Uma dica muito legal, vá ler um livro. Leituras edificantes, bons livros espíritas, livros de viagem astral, tem livros maravilhosos de Umbanda que ensina bastante coisa, de meditação. Gente, tem um universo para a gente estudar aqui, né? Então a gente precisa buscar essa força dentro de nós, buscar ajuda, sim, buscar um profissional, mas saber que assim, ó, depende muito da gente querer também, certo? A gente precisa sair do papel de vítima e mostrar o guerreiro que nós somos. Você que está assistindo esse vídeo, eu tenho certeza que você é um guerreiro e uma guerreira. Você já passou por muita coisa na sua vida, mas não se deixe afundar nisso. Você precisa lutar, precisa seguir. Não desista da sua vida. Não cometa o ato do suicídio. Força, guerreiro. Se for para cair, cai de pé, mas não se entrega, certo? Bom, falamos de todo o lado físico, acredito que não tenha faltado nada. E eu gostaria muito de falar agora do lado espiritual, né? Que eu acho que é o propósito desse vídeo. Como eu falei para vocês, ela começa com um problema nas alterações químicas no cérebro. Se nós procurarmos a ajuda de um profissional, um psicólogo, um psiquiatra, ele vai nos dar uma medicação para a gente tomar, tudo, mas o psicólogo materialista, ele vai tratar somente o lado orgânico da pessoa, mas existe o lado espiritual.
Por exemplo, assim, vamos lá, falar de espiritualidade. O que é a depressão espiritualmente? É quando a alma está doente, quando a alma está triste. Eu quero que vocês prestem muita atenção no que eu vou falar. Quando a pessoa perde o sentido na vida, quando a gente tem uma base espiritual, a gente não vai perder o sentido na vida. Nós somos espíritos encarnados num mundo materialista. O sentido da vida para nós, o sentido de cada um deve ser buscar o melhoramento, a evolução. Saber que nós estamos aqui, que nós vamos ter dias ruins sim e dias bons. Saber que os dias ruins vêm para a nossa evolução. Essa tristeza que vem, muitas vezes eu falo assim, nós temos dentro de nós uma bússola chamada coração. Quando a gente está feliz, a gente está em paz, é sinal que a gente está indo para o caminho certo, que a gente está fazendo o que a gente... eu acredito, tá, pessoal, que antes da gente vir, a gente sentou com o nosso mentor, com o nosso guia, brincando um pouquinho, né? Pô, você vai encarnar, então você vai trabalhar assim, mas você tem que desenvolver a sua espiritualidade. Então a gente se compromete com o plano espiritual e a gente acaba esquecendo aqui. Então essa tristeza, ela vem meio como um sinal, assim, ó. Se você não está feliz é porque está faltando alguma coisa. Então o que acontece? A gente não pode mergulhar nessa tristeza. Entra aí o questionamento, tá, por que eu estou assim? Né? Por que eu estou assim? O que, será, da minha parte, o que eu estou me omitindo de fazer? Muito legal isso aí. Então a pessoa começa a encontrar um sentido na vida. E a tristeza, uma coisa assim que nós precisamos entender, né, do lado espiritual que a gente está falando. Quando a gente tem uma depressão, a gente vai ter uma obsessão. E se nós temos uma obsessão, nós vamos ter uma depressão. Uma coisa tem tudo a ver com a outra. Então, muitas vezes, o tratamento espiritual dos centros espíritas, dos centros de Umbanda, de ir numa igreja evangélica, de ir na igreja católica, no centro, é fundamental. Eu acho que tem que agregar isso, sim, ao tratamento do depressivo. Aquela tristeza que vem e perdura por dias. A gente falou do lado orgânico, a pessoa tem os motivos lá, separação, falta de dinheiro, desemprego, sogra chata. Tô brincando, sogra chata é pra matar, né? Falar em sogra chata, assim, eu graças a Deus tá aí uma coisa que eu não posso falar, minha sogra é um amor, uma querida, né? Limpando a barraca a sogra aqui, talvez ela nem veja esse vídeo, mas tudo bem. E o que acontece? Voltando pro lado espiritual. Você que está assistindo esse vídeo, se você colocar em prática uma lei da física que rege tanto o plano espiritual como físico, você vai ter muitas respostas para a sua depressão. Por exemplo, assim, você está triste porque você perdeu o emprego. Lei de causa e efeito. Ou seja, efeito, tristeza. Qual é a causa dessa tristeza? Perdi o emprego. Ou seja, tem uma raiz. Eu perdi o emprego e por isso eu estou triste. Aí o que acontece? Eu começo a tentar, eu perdi esse emprego, mas eu vou lutar por outro. Sabe, eu vou, vamos lá, guerreiro, força. E o lado espiritual da obsessão. Você fica triste vários dias, semanas e meses, e você tá, mas e aí, por que eu tô triste? Você não tem motivo para estar triste. Irmão, aí nesse momento você está sendo influenciado. E você tem que buscar isso, você tem que buscar ajuda espiritual também, isso é muito importante. Existe uma outra frase que eu acho fantástica, é corpo sano, mente sana, tá? Na causa orgânica, então, problemas na química do cérebro, o cérebro está doente. Mas o que a gente precisa entender? Se o espírito está doente, o corpo vai ficar doente. Então, por isso que nós precisamos tratar o espírito também. Raiz da depressão, lado espiritual que a gente está falando. Uma das raízes da depressão é a culpa. Irmãos, cuidado com esse sentimento de culpa. Eu sempre vou falar isso.
eu tenho uma frase que me acompanha, que é assim: a culpa é a raiz da depressão e a porta aberta da obsessão. Os obsessores amam que nós nos sentimos culpados. É tudo que eles querem que a gente se sinta culpado. Porque faz uma pessoa se sentir culpada. Ela vai fazer de tudo para se redimir daquele erro que ela cometeu para com você. E a culpa, ela vem acompanhada de 3 sentimentos, tá? Primeiro de tudo, auto-julgamento, autocondenação e autopunição. Então, o que nós precisamos entender? Essa culpa, ela precisa ser trabalhada. Primeiro de tudo, nós precisamos entender que a gente erra, que somos seres humanos, que não é errado errar, né? Que a gente não aprende acertando, mas a gente aprende errando, certo? E trocar essa palavra culpa por responsabilidade. Pô, eu errei, eu pisei na bola, não foi legal, mas a partir de hoje eu não quero mais errar. E quando eu já errei muito, eu tenho coisas no passado, dessa vida mesmo, que eu não me orgulho nem um pouquinho. E quando eu errei, que eu me senti muito culpado, eu tinha assim, ó, eu tinha só 2 caminhos a seguir. Ou eu me autopunia, me autocondenava, me autojulgava, ou eu me matava, ou eu erguia a minha cabeça e seguia em frente. O que a gente precisa fazer? O que você tem que seguir, você precisa seguir. Faz parte da sua evolução, faz parte da nossa evolução. É muito importante isso. Geralmente o depressivo, só uma abelha aqui, ó, vai morder. Sai daqui, miserável. Foi embora. O que eu tava falando mesmo? Vamos lá. 2, 3. Um parador ajuda. Alguém pode ajudar aí no vídeo? O que eu tava falando? Da culpa. Tá. Obrigado aí, você que falou. Geralmente o depressivo, ele sente um vazio no peito, tá? Ele sente um vazio, às vezes um aperto no peito, assim, que ele não sabe de onde vem. O depressivo, ele precisa entender que aqui no meio do peito nós temos o chakra cardíaco, que é o responsável pelo amor incondicional, pela compaixão e pelo amor próprio. O que acontece? Ele começa a desregular e dar essa sensação de vazio ou essa pressão. Por quê? Porque esse chakra ele está contra tudo aquilo que ele foi programado para fazer. Você está em depressão, você está se autopunindo, se autocondenando, se autojulgando. Ou seja, o que é o amor próprio? É você se amar, entender das suas limitações, saber que nós somos seres espirituais e aprendizes na vida, que nós estamos aqui para aprender muita coisa. Ver o lado positivo. Poxa, eu errei, mas cara, vamos lá. Eu tenho muitos outros anos aqui para tentar acertar. Não saia do perfeccionismo. Não, eu não posso. Não, você é um ser humano, você vai errar. Não existe pessoa que não é. Então, quando você começa a entender isso, esse chakra ele começa a funcionar novamente. Isso é muito legal. Uma das coisas também que eu vou falar para vocês é assim, ó. Existe uma frase que me acompanha: a esperança é a última que morre. É isso aí. Nós nunca podemos perder a esperança. A esperança não pode morrer de forma alguma, né? A não ser, a única coisa que não pode ser chamada de esperança é a sogra, que é a última que morre. Cara, minha sogra não pode ver esse vídeo. Vamos lá. Entendeu? Então, seguindo o vídeo, tá? Cara, que brincadeira sem graça. Beleza. Agora eu gostaria de falar sobre o depressivo, tá? Que ele é muito egoísta, tá? Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar nesse vídeo, sim. É uma coisa que é muito séria, sim. E o que acontece? Qual que é o egoísmo desse depressivo? Ele não querer ter problemas na vida, ele se revoltar contra Deus. Aquele depressivo que ele começa a perder a sua fé, ele não acredita mais em nada, ele vai contra a espiritualidade, ele vai contra Deus, ele vai contra tudo aquilo que possa provar que realmente há uma outra vida depois dessa, que nós não estamos sozinhos. Ele começa a se revoltar. E existe uma frase que eu gostaria de falar aqui, que eu falo para os meus amigos,
Eu já perdi muito amigo por causa disso, mas eu gostei que você ouvisse essa frase e sinta no seu coração. O depressivo rebelde, ele é como se ele falasse assim para a espiritualidade: Deus, se tu não me dá a vida que eu quero, eu não aceito a vida que tu me dá. Muitas vezes eu falei isso para amigos meus, os caras se... Bom, perdi a amizade por causa disso. Então o que acontece? Nós precisamos entender o momento. Termos humildade de buscarmos ajuda, de sabermos que muitas vezes sozinhos a gente não consegue. E buscar o bom humor, né? Primeiro sintoma da depressão, mau humor. Gente, o bom humor faz parte dos degraus espirituais da nossa evolução. Não leve tudo tão a sério, sabe? Busque ver o lado bom das coisas. Eu acredito que mesmo na dor e mesmo no sofrimento, a gente está aprendendo alguma coisa e a gente está evoluindo. Bom, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz esse vídeo de todo o meu coração. Tirei um tempinho para isso. Vou pedir para vocês assim, quem puder compartilhar esse vídeo, eu vou ficar muito feliz. Puder dar um gostei ali no YouTube também, que daí dar esse gostei vai fazer com que ele possa ser acessado por mais pessoas, com certeza, certo, pessoal? Então é isso aí. Em maio a gente vai fazer 5 anos fazendo vídeos. Esse é o nosso FAQ 167 e a gente pretende bombar os vídeos, tá? Nessa festa de 5 anos aí, porque não é fácil fazer vídeo na internet, principalmente quando a gente tenta ajudar alguém, mexer com as energias das pessoas, a gente acaba, tem um povo que não quer isso, né? Mas é muito gratificante e eu me sinto muito feliz pela oportunidade de ser um dirigente de uma casa espiritualista e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu aprendo lá, tá? A casa espiritualista, ela é fundamental para esses vídeos. Eu poderia muito bem ficar só na internet fazendo vídeo, não ter contato com pessoas, mas eu falo assim, o trabalho espiritual numa casa espírita, num centro de umbanda é fundamental, porque a gente aprende muita coisa, porque lá tu pratica, lá tu bota a mão na massa mesmo, assim, sabe? A gente vai ter um outro projetinho, tá? Que é o Diário de uma Consciência Encarnada, tá? O Diário de uma Consciência Encarnada, a gente vai fazer assim, alguns vídeos muito rápidos, falando, né? Falando assim, como se, bem assim, bem diarinho. Meu querido diário, hoje eu me acordei e a minha namorada me virou a cara. Vai ser uma coisa assim, registrando. Bom, hoje nós estamos numa segunda-feira, tenho a consciência de estar encarnado no mundo físico. O que eu preciso ter consciência para esse dia? E a gente fala de espiritualidade o tempo todo. Vou gravar muitas vezes lá no centro espiritualista, vou fazer os vídeos lá, perder vergonha na cara direto, vai ter muita gente olhando, mas faz parte, né? Eu quero dividir com vocês um pouquinho daquilo que a gente passa no dia a dia, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Namastê.